Olá, chegamos à nossa penúltima videoaula, a oitava. O tema será o simbolismo e o parnasianismo no Ceará, nesta ordem mesmo, pois aqui o parnasianismo ocorreu após o simbolismo. Esta videoaula está dividida em 4 blocos. No primeiro, traremos uma breve revisão sobre o simbolismo. No segundo bloco, traremos aspectos da vida e da obra de 2 simbolistas cearenses, Lopes Filho e Lívio Barreto. No terceiro bloco, traremos uma breve revisão sobre o parnasianismo. No quarto e último bloco, traremos um pouco da vida e da obra de um parnasiano cearense, Alf Castro. Então, sem mais delongas, vamos à nossa revisão sobre o simbolismo. Então, o simbolismo foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Foi com desdém apelidado de decadentismo, clara alusão a uma suposta decadência dos valores estéticos então vigentes e uma certa afetação que neles deixava a sua marca. Em 1886, o manifesto trouxe a denominação que viria a marcar definitivamente os adeptos da corrente, simbolismo. Como escola literária, teve suas origens na obra As Flores do Mal, do poeta Charles Baudelaire. Também os trabalhos de Edgar Allan Poe foram de significativa influência, além de servirem como fontes de diversas figuras de linguagem e imagens. Em relação às características gerais, a primeira é o subjetivismo, ou seja, a visão objetiva da realidade não desperta mais interesse. O foco é o ponto de vista de um único indivíduo, na busca do mais profundo do eu, do inconsciente, do sonho. Musicalidade. A aproximação da poesia com a música, através do uso de recursos como a aliteração, assim chamada repetição sistemática de um mesmo fonema consonantal, e da consonância, que é a repetição de fonemas vocálicos. Transcendentalismo e misticismo. A busca do absoluto, evidenciada, por exemplo, pelo uso de iniciais maiúsculas, chamadas maiúsculas alegorizantes. Então, verdade é com V maiúsculo. Por quê? Porque é a verdade absoluta, a verdade ideal, transcendental, o silêncio, o homem, etc. ênfase no imaginário e na fantasia. Então, como negação do realismo, busca-se aqui a fuga do real. Preferência pelo vago, pelo indefinido, pelo impreciso. Daí a recorrência a termos como fumo, quer dizer, fumaça, névoa, sombra, a água também. Cabe lembrar que o símbolo mais evoca do que define, né? Então, simbolismo porque ligado ao símbolo, algo que evoca, né? Não dá a precisão da forma. Obsessão pelo branco. Então você vê nos poemas simbolistas e também na prosa, né? Figuras como espuma, nuvem, etc. A própria fumaça, o luar. Abuso da sinestesia. O que é sinestesia? É a interpenetração dos sentidos, da confusão entre os sentidos. Quando eu digo, por exemplo, cheiro verde, né, eu estou aí ligando o olfato à visão. Então, a presença de expressões como cheiro doce, grito vermelho, etc. Então, encerrando esse primeiro bloco, eu trago aqui os marcos inaugurais e finais do simbolismo no Ceará, sempre lembrando que são marcos
de puramente didático, de efeito puramente didático, porque essas obras, né? Então não é porque o simbolismo terminou num dia X que se deixará de fazer, de se produzir obras simbolistas. Não é bem isso, né? Aliás, não é isso. Então, o simbolismo no Ceará surge em 1893 com a publicação do livro Fantos de Lopes Filho e se encerra em tese em 1903, data de publicação do poema Aranha, que é considerado o marco do parnasianismo no Ceará. Então, com estas informações, trago mais algo muito importante também, que é essa fala de Sâncio de Azevedo. Segundo informação de Adolfo Caminha, o único volume do Só, do poeta português Antônio Nobre, que surgira em Fortaleza, era lido e relido pelos rapazes da padaria espiritual, andando de mão em mão, ao que acrescenta o autor da Normalista, Adolfo Caminha. O Só era a nossa Bíblia, o nosso encanto, o nosso livro amado. Deduz-se daí, imagem dos versos que iremos ter a oportunidade de ler, que o simbolismo aparecido do Ceará na década de 90 foi bebido diretamente de Portugal, sem influência, portanto, do grupo da Folha Popular do sul do país, onde pontificava Cruz de Souza. Interessante é que a maioria dos padeiros, Antônio Salles à frente, atacava violentamente os chamados decadentistas ou neferibatas. E, no entanto, o simbolismo surge lá na padaria espiritual. Claro, numa fase posterior, quando Antônio Salles já não estava mais participando do movimento. Então, com essa afirmação muito interessante do professor Sâncio de Azevedo, nós encerramos o primeiro bloco desta 8ª videoaula.